Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada um dos irmãos. Muito bom estar com os irmãos de volta, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, sempre pedindo ao Senhor que Ele esteja consolando e protegendo com o seu santo manto a vida e a saúde de cada um dos irmãos e dos seus familiares. Gostaria de informar os irmãos que nós não teremos culto presencial, pelo menos até o dia 22, de acordo com o que os irmãos observaram aí, puderam observar, acompanhar pelas notícias do jornalismo. Os irmãos sabem que o nosso governador estendeu aí a quarentena até o dia 22, na minha opinião, com muita prudência. Eu acredito, tenho fé no Senhor Jesus, que até lá nós já estejamos saindo dessa situação de pandemia, para a honra e glória do nome do Senhor. Quero que os irmãos estejam orando pelos nossos idosos, que carecem das nossas orações aí pela sua fragilidade, aqueles que possuem doença crônica, orem por mim também, além de possuir aí a diabetes, os irmãos sabem que eu sou asmático, já tive histórico de câncer, então a minha doença, a minha saúde, ela carece aí de ser observada com mais rigor. Mas nós estamos bem, graças a Deus, minha família está bem, e eu sei que os irmãos estão se cuidando, e louvamos a Deus por isso daí. Tá bom, meus irmãos? Hoje, nesta quarta-feira, nós vamos estudar um pouquinho sobre os elementos da Páscoa, não da nossa Páscoa, mas da Páscoa judaica. Qual foi o sentido, quais eram os significados daqueles elementos naquela Páscoa? Os judeus ainda celebram a Páscoa como antigamente, na época de Moisés, ou eles mudaram alguma coisa? Será que eles ainda imolam o cordeiro, ou deixaram de fazer isso, como eu falei domingo passado, por uma questão econômica? O que mais aconteceu, o que mais mudou na Páscoa judaica? Então, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, e logo em seguida, nosso irmão Eduardo Roca trará aí um lindo louvor para nós acompanharmos como igreja, e em seguida nós passaremos então a nossa doutrina de hoje. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Deus amado, pela oportunidade de estar diante do teu altar, Senhor Deus. Agora, ó Pai, para te agradecer pela rica oportunidade que tu nos concede de estarmos diante de ti, Senhor Deus, para te suplicar, para apresentar diante do teu altar as nossas súplicas,
as nossas necessidades e para aprender mais, Senhor Deus, da Tua palavra. Como um pedido de oração, Senhor Deus, desse dia, eu quero te suplicar, Senhor Deus, como igreja, que Tu possas continuar abençoando o nosso país, para que a curva epidemiológica, Senhor Deus, não atinja o pico, Senhor Deus, que o pico, na verdade, seja efetivamente achatado, que a gente consiga, Senhor Deus, evitar o número máximo de vítimas, Senhor Deus, dessa enfermidade, dessa doença, dessa pandemia, e que em nome de Jesus nós sejamos vitoriosos, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, para que nós possamos estar, Senhor Deus, obedecendo aos nossos líderes de governo, e para que nós possamos estar nos guardando, evitando, Senhor Deus, o contágio, de acordo com a possibilidade de cada um. Abençoa os nossos irmãos idosos, Senhor Deus, bem como os nossos irmãos que possuem doença autoimune, para que eles possam, Senhor Deus, estar em Teus braços, ó Pai, protegidos pelo Teu santo manto, Senhor Deus, estarem se cuidando, Senhor Deus, tomando as suas medicações em dia, sempre, Senhor Deus, observando as orientações do Ministério da Saúde. Abençoa, Pai amado, os moradores de rua, Senhor, que Tu possas ter misericórdia de cada um deles. Abençoa, Senhor Deus, os nossos governantes, dando a eles, Senhor Deus, misericórdia, graça e sabedoria, para que eles possam, Senhor, proceder de acordo com a Tua vontade num momento tão difícil quanto este. Abençoa o nosso presidente da República, para que ele possa ser, Senhor Deus, um homem dirigido pela Tua vontade. Tira dele, Senhor Deus, a arrogância, tira dele, Senhor Deus, muitas vezes a imprudência, e dá a ele, Senhor Deus, sabedoria dos altos céus. Abençoa, Senhor Deus, o nosso ministro da Saúde, continuando dando a ele, Senhor Deus, visão, para que ele possa permanecer fiel ao seu chamado, Senhor Deus, ao chamado de médico, com fidelidade, e que ele continue, Senhor Deus, com a sabedoria, conduzindo o país como ele tem conduzido em relação a essa pandemia. Senhor, abençoa a Tua igreja, eu te peço mais uma vez, para que nós possamos a cada dia dobrar os nossos joelhos e nos posicionar, Senhor Deus, no sentido de te suplicar a Tua graça, Teu amor e a Tua misericórdia. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão indo trabalhar. Sabemos, ó Pai, quanto é difícil, ó Pai, para cada um deles, como, por exemplo, a nossa irmã Gislene, a nossa irmã Cristine, Senhor Deus, a nossa irmã Roberta, ó Pai, tantos outros irmãos, a nossa irmã Michele, que estão na linha de frente, ó Pai. Abençoa, tem misericórdia e protege as nossas irmãs. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Daqui a pouco, então, irmãos, nós voltamos para falarmos um pouco mais aí sobre esse assunto da Páscoa, dos elementos, do simbolismo da Páscoa. Os irmãos me perdoem aí a entonação da minha voz, mas eu já estou ficando um pouco rouco. Os meus irmãos sabem que esse período, conhecido como período sazonal, onde as pessoas costumam ficar doentes, quem tem problema respiratório, acontece isso daí. Um dos indícios é a rouquidão. Então, os irmãos me perdoem e estejam orando por mim. Tá bem? Deus os abençoe. Até logo mais. Jesus.
Ok, irmãos, bem-vindos de volta. Nós vamos estudar agora os elementos da Páscoa, os elementos tão importantes para a vida do povo judeu, assim como também para a vida do povo cristão. Os irmãos precisam entender o significado e o simbolismo de cada elemento, tanto para nós cristãos como para o povo judeu. Originalmente, o Senhor Deus entregou ao povo judeu 3 elementos importantíssimos na celebração da Páscoa. Lá em Êxodo, no capítulo 12, os irmãos vão ver que os elementos foram o cordeiro, que depois vai se dividir em 2 elementos, daqui a pouco a gente vê isso, o pães ázimos e as ervas amargas. Esses eram originalmente os 3 elementos que deveria fazer parte da celebração da Páscoa do povo judeu. Mas os irmãos vão ver também que hoje em dia esses elementos eles estão sendo foram acrescentados mais 3 na celebração da Páscoa do povo judeu. Tá? Há uma curiosidade que nós vamos passar daqui a pouco, para os irmãos vão ver como é interessante o pensamento deles hoje, o que é que mudou em relação à celebração da Páscoa daquela época, tá bem? Mas antes disso, eu queria trazer à memória dos irmãos o que significou a Páscoa para o povo judeu, lá no Egito. Os irmãos sabem que a Páscoa, ou a morte dos primogênitos, foi a 10ª praga. O objetivo de Deus era tirar o povo da terra do Egito, enviando eles para a terra de Canaã. Então, para o povo judeu, existe um simbolismo muito importante da Páscoa, além do elemento principal, que era a libertação da escravidão. Então, aí, dentro desse entendimento, surgem 2 compreensões, tanto para o povo judeu, como para o povo do Egito. Para o povo do Egito, foi um prejuízo político, porque eles perderam, naquela época, a sua mão de obra barata, que era a escravidão do povo. O povo estava escravizado há 430 anos, lá no Egito, e ofereciam ali o seu trabalho, se é que se pode falar de oferecer, eles trabalhavam obrigados, né? E o povo do Egito se avantajava. O povo do Egito se valia da mão de obra barata para levantar o seu império. Quando Deus determinou a morte dos primogênitos, aquilo ali simbolizou uma perda política muito grande para o faraó. É como se os egípcios olhassem para aquelas casas onde foram pintadas os umbrais das portas, a verga e os umbrais da porta, com o sangue do cordeiro, e eles conseguissem enxergar ali uma bandeira de Deus. Eles pudessem enxergar ali um povo que estava sendo protegido pela mão forte do Senhor. Um povo que o Senhor amava, cuidava e que naquela ocasião, naquele momento, estava libertando o povo da escravidão. Então, para o povo do Egito, certamente isso aconteceu. Olha, naquela casa mora uma família que é cuidada pelo Deus Jeová, pelo Eterno. O Deus do povo de Israel está cuidando daquela casa, e naquela casa não haverá morte. Ao contrário, haverá vida e livramento. Esse é o pensamento provável do povo do Egito, se nós tivéssemos que passar por isso e contemplar o que eles contemplaram. De outro lado, nós temos o simbolismo para o povo judeu. Para o povo judeu não simbolizava apenas e tão somente um ato político de libertação da escravidão, mas um ato de mudança, onde eles estariam saindo da terra do Egito, onde passaram 430 anos, e estariam indo para uma nova terra, que foi prometida aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que emana leite e mel,
e que o Senhor cumpriu com a sua promessa. Então o povo de Israel estaria indo para a terra de Canaã para cumprimento de uma promessa. Esse ir para a terra de Canaã tinha um símbolo muito grande, além do que o povo conseguia enxergar. Se os irmãos lerem depois o capítulo 19 de Êxodo, os irmãos vão ver que Deus faz um pacto com o povo, que ele iria ser o seu Deus e o povo iria ser o seu povo de propriedade particular, de propriedade peculiar, um povo de sacerdócio real, de nação santa. Então eles iriam sair do Egito para a terra de Canaã, para lá na terra de Canaã eles se transformarem numa nação santa, uma nação de sacerdócio real, que iria fazer com que todas as famílias da terra fossem abençoadas pela palavra de Deus. Obviamente que os judeus acabaram não entendendo isso no futuro, mas esse era o objetivo do coração do Senhor. Então convido os irmãos agora a verem aí o grande significado da Páscoa, tanto para os judeus quanto para os cristãos. E eu quero trazer aos irmãos agora como é que os judeus celebram a Páscoa no dia de hoje. Os irmãos vão ver aqui que tem um prato na mesa, né? Ao lado tem 2 castiçais e um livro. Esse livro é chamado de Agadá. A pronúncia é Agadá. Nós pronunciamos ele como Hagadá, talvez para ficar mais confortável para nós, mas ele pronuncia esse Agadá. E esse Agadá é um livro de dieta do povo judeu. Ele é tão sagrado quanto é sagrado o Torá para o povo judeu. Tá? Não é para nós cristãos, é para o povo judeu. Nesse livro estão os elementos, inclusive, da Páscoa, que são 6 elementos para o povo judeu. E aí nós vamos começar com o ovo, está lá em cima do prato, e o ovo simboliza para o povo judeu tristeza e esperança. Tristeza no sentido de trazer à memória deles a destruição do Templo de Jerusalém, em 2 momentos distintos. Quando Nabucodonosor mandou invadir Jerusalém e destruir tudo, inclusive o templo, lá em 586 a.C., e outro em 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram e destruíram Jerusalém. Então, o símbolo do ovo para o povo judeu em primeiro momento é de tristeza. Em segundo momento, de esperança, de que um dia o templo seja novamente reerguido e eles voltem a cultuar e a oferecer sacrifício no templo como faziam na época de Jesus. Isso vai ser realizado, o templo vai ser reconstruído, vai haver no futuro, quando a igreja for arrebatada, um momento de paz entre Israel e a Palestina, e eles vão reconstruir o templo de Jerusalém. Então, o templo de Salomão, né, como é dito por eles. Então, para o povo judeu, o ovo significa essa tristeza e esperança. E a pronúncia aí do ovo é Bessá. Ao lado do ovo nós temos os pães ázimos, que é aquela tigela com a massa branca dentro. E pronuncia-se Messá, ou Massá. É um pão sem fermento. O pão sem fermento simboliza que o povo deveria ser um povo santo, sem pecado. Porque o fermento simboliza o pecado, como daqui a pouco nós iremos verificar. Tá bom? Então, o pães ázimos era pão sem fermento, que deveria simbolizar uma vida sem pecado para o povo de Israel. O povo iria sair do Egito, onde viveu 430 anos, absorvendo a cultura egípcia e, portanto, uma cultura politeísta. Eles iriam sair de um lugar onde eles passaram 430 anos com casamentos mistos entre egípcios e israelitas, e iriam agora para Canaã, para uma nova terra, onde eles deveriam ter uma vida santa, uma vida sem fermento. Ao lado
da tigela do maçá, do pães asmos, nós temos um osso. Esse osso simboliza, para os judeus, o braço forte do Senhor, a mão forte do Senhor, uma mão que tirou o povo do Egito com um braço forte. É isso que simboliza esse osso para o povo de Israel na Páscoa. Mas simboliza também o cordeiro que foi imolado no Egito e os cordeiros que eram oferecidos no templo para a expiação do pecado do povo. Ok? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa expiação. O osso, ele é pronunciado como Zeroá. Muito bem. Abaixo nós temos uma outra tigela colorida. Essa tigela colorida, ela tem pedaços de maçã, de uva e de nozes. E ela simboliza o material que era utilizado para a construção de tijolos lá no Egito. Os edifícios, as construções do Egito foram todas feitas com tijolos amassados, fabricados pelos pés do povo de Israel, o povo que estava escravizado. Então é isso que simboliza para o judeu essa tigela de uva, maçã e nozes, e é pronunciada como charosé. Em seguida nós temos uma tigela ali que parece não ter nada dentro, mas ela tem água e sal. Ela simboliza as lágrimas do povo do Egito que passaram na escravidão. Lágrimas de terror, lágrimas de tristeza, lágrimas de sofrimento. Logo mais acima, nós temos as ervas amargas. As ervas amargas simbolizam todo o sofrimento que o povo passou lá no Egito. 430 anos sendo escravizados, chicoteados diariamente, flagelados pelo povo do Egito. Ela é pronunciada como maror. Isso é a pronúncia da raiz ou das ervas amargas. Para o povo judeu contemporâneo, a Páscoa ela é realizada, ou a Pessá é realizada dessa forma, com 6 elementos. Mas para o povo do Egito, ela não era celebrada assim. Ela tinha apenas 3 elementos distintos, que os irmãos vão ver agora no próximo slide. O cordeiro, o pães asmos e as ervas amargas. Está lá em Êxodo capítulo 12, versículos de 5 a 8, que diz assim: O cordeiro será sem defeito macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então o povo deveria pegar um cordeiro de 1 ano, macho de 1 ano, imolar esse cordeiro, assar sua carne, não poderia comer ela cozida e nem crua, mas assada, e o que sobrasse eles deveriam queimar. O cordeiro deveria ser para uma família, mas se a família fosse pequena, para 2 famílias. O sangue deveria ser colocado na verga da porta, que é aquela parte horizontal em cima, e nos umbrais, que é aquelas batentes na lateral. Deveriam ser pintados com sangue, para que quando o anjo da morte passasse por aquela casa e visse o sangue, ele passasse por cima. Por isso a pronúncia passar. Páscoa, passar por cima. E o cordeiro tem um significado muito grande, que nós vamos ver agora nesse próximo slide. Levítico capítulo 16, versículo 15, a palavra nos diz assim: Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele.
Nós estamos vendo aqui uma orientação ao povo de Israel para sacrifício de um cordeiro para a expiação do pecado do povo. Está lá em Levítico. O que é expiação? Expiação não é a anulação do pecado. Porque a anulação do pecado seria dizer que o pecado deixou de ser pecado. E o pecado não deixou de ser pecado. O pecado do povo continuou sendo pecado. O que aconteceu é que o Senhor Deus, através do sangue do Cordeiro, ele absolveu o povo do pecado. Então, expiação não é anulação. Expiação é absolvição, diferente de anulação. O sangue do Cordeiro, para o povo judeu, lá no Egito, deveria ter significado isso. O povo não estava sendo apenas liberto do poder político dos egípcios. Eles também estavam sendo libertos do pecado. Deus estava ali expiando o pecado do povo, estava absolvendo o pecado do povo. O segundo significado do cordeiro é o seu próprio corpo. O corpo do cordeiro simbolizava a substituição de uma vida, que era a morte do cordeiro, pela vida do povo de Israel, que estava sendo liberto, estava sendo salva, a vida deles estava sendo salva. Analogicamente, ou contextualizando isso, nós temos nesse slide uma figura de Jesus. E Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7b, que Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascual que foi imolado. Então, Jesus ofereceu seu corpo sobre o madeiro e sobre o madeiro derramou seu sangue, simbolizando que o seu corpo é a substituição pela nossa vida. Nós não vamos morrer espiritualmente, nós fomos salvos espiritualmente. E o seu sangue simboliza expiação dos nossos pecados. Os nossos pecados não deixaram de ser pecados, mas eles foram absolvidos pelo sangue de Jesus. Esse é o grande significado do Cordeiro para a Páscoa judaica. No próximo slide, os irmãos vão ver o pão asmo. E lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, Paulo diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então Paulo estava dizendo aos irmãos, aos crentes da igreja de Corinto, que eles eram sem fermento, a vida deles não tinha mais a presença do fermento. O velho fermento deveria ficar para trás, ou seja, o velho pecado. O pão asmo simboliza a nossa vida sem pecado, porque o fermento, ele, em contato com a massa, ele leveda toda a massa, por isso que Paulo fala que o fermento leveda toda a massa, porque a massa ela aumenta exponencialmente o volume original dela. É como o pecado faz na vida do homem. Ele começa pequenininho, vai se avolumando, até o homem não ter mais controle sobre o pecado. Dessa forma, Paulo fala para a igreja de Corinto: vocês devem ser irmãos com a vida sem fermento, uma nova vida em Cristo. Por isso que ele diz lá em 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A proposta, então, de Paulo, tanto aqui quanto lá em 2 Coríntios, é que a nossa vida seja uma nova vida, irmãos. Uma vida sem fermento. Portanto, se eu era arrogante, preciso deixar de ser. Se eu era mentiroso, preciso deixar de ser. Se eu era intolerante, preciso deixar de ser. Se eu suspeitava mal, preciso deixar de suspeitar mal. Se eu tinha inveja, preciso deixar de ter. Se eu era desconfiado, preciso deixar de ser. Irmãos, a nossa vida precisa ser uma vida de novidade de vida. E não continuar sendo o velho homem que eu era antes de receber a Jesus. É isso que significa, então, os pães asmos. As ervas amargas para o povo judeu, como eu já disse, era uma lembrança do sofrimento, da amargura, da angústia que eles passaram durante 430 anos. Nós não comemos ervas amargas hoje, mas se nós tivéssemos que utilizar as ervas amargas na nossa Páscoa, ela precisaria indicar a nossa lembrança da nossa vida antes de receber a Jesus. Uma vida de sofrimento.
de angústia, de culpa pelo pecado, de incerteza da vida eterna. Ao contrário do momento que nós recebemos a Jesus e passamos a ter convicção de que um dia nós iremos atravessar o Mar Vermelho, iremos atravessar o Jordão e encontrar Canaã celestial. Esta deveria ser o significado para nós das ervas amargas. Amém? No próximo slide, nós temos um cordeiro com a face aí dividida entre um cordeiro e o leão de Judá. Bonita essa imagem. Mas ela simboliza que o nosso cordeiro Jesus Cristo derramou a sua vida no Calvário, derramou a sua vida na cruz, entregando o seu corpo em substituição da nossa vida, o seu sangue pela expiação dos nossos pecados, para nos dar a certeza da vida eterna. E nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, uma mensagem extremamente linda que eu leio agora para os irmãos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Palavra excepcionalmente importante para a vida do cristão. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, porque eles terão direito à árvore da vida e entrarão na Canaã celestial pelas portas. Você já teve a sua vida, as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro? Você entende agora o que significa a Páscoa, que nada tem a ver com chocolate e coelho? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família. Vamos continuar orando aí, irmãos, pela nossa salvação, pela nossa graça, pela nossa saúde, longe desse coronavírus aí. Nós sabemos aí que tem igrejas que têm perdido entes queridos pelo Covid-19. Ontem faleceu a irmã, da nossa irmã Aidana, que faz curso de teologia, da Igreja Batista do Jardim Santo André. Orem por ela, para que Deus possa confortar o seu coração, tá bom? Trago aos irmãos a boa notícia de que a irmã Maria José Fernandes está bem, ela estava com pneumonia, mas está se recuperando para a honra e glória do nosso Deus, aleluia por isso, né? Quero que os irmãos orem pelos nossos irmãos que estão na linha de frente desse Covid-19. Nós temos aí, como motoristas, o nosso irmão Robertinho, Gessé, Salatiel e o Daniel da Gislene, que são motoristas e dependem do trabalho deles para sobreviver, e o trabalho deles é essencial. Nós temos também na segurança pública o nosso irmão José Ferreira. Ore, porque os nossos policiais já foram muitos contaminados, cerca de 400 até agora, e nós precisamos orar pela vida do nosso irmão José Ferreira. Nós temos que trabalham em posto de saúde, a Roberta, cunhada do Marcos Gonçalves. Temos também a Regina, minha sobrinha, que trabalha na administração de hospitais. Nós temos a Regina, esposa do Anderson, que trabalha no posto de saúde. Nós temos a Cristine, que trabalha no hospital, a Michele, que trabalha no hospital, a nossa irmã Sandra, que trabalha em laboratório, e muitos outros que eu não me recordo agora, me fogem aqui a lembrança. A Daiane também, a esposa do André, Eufrásio, que trabalha também em hospital. Então os irmãos orem por eles, para que o Senhor esteja guardando a cada um. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Vamos orar encerrando. Pai de amor, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos concedeste de estarmos aqui, em Teu nome, Jesus amado, para louvar, para Te engrandecer, para aprendermos mais, Senhor Deus, da Tua palavra. Nós Te agradecemos pela recuperação da saúde da nossa irmã Maria José Fernandes e Te suplicamos, Senhor Deus, que Tu possas proteger, ó Pai, os nossos irmãos que trabalham na linha de frente do Covid-19 e cada um dos seus familiares, assim como cada um dos nossos irmãos aqui da Igreja Batista Getsemane, das pessoas aí fora, dos moradores de rua, Senhor Deus,
os moradores das comunidades, para que eles possam, Senhor Deus, ter uma proteção especial, Senhor Deus, de Ti, considerando que as condições deles são inferiores daqueles que têm a sua casa própria, Senhor. Tem misericórdia, Pai, abençoa a cada um deles. Senhor, nós te suplicamos que Tu possas, ó Pai amado, proteger as nossas vidas, derramar a Tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, nos livrar deste mal que está assolando o mundo. É o que nós te suplicamos, desde já agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Para encerrar, eu quero pedir aos irmãos que assinem um manifesto. Nós elaboramos um manifesto para a Bansul, e esse manifesto é para a redução do salário dos políticos, dos servidores, para que seja destinado essa verba para o combate ao Covid-19. Está na hora dos nossos políticos fazerem a sua parte como cidadãos. Se todos nós temos o dever de ter o nosso contrato de trabalho suspenso, ou ter o nosso salário diminuído em razão disso, os políticos também precisam fazer a parte deles. Afinal de contas, todos eles estão lá porque nós o colocamos lá. Nós os elegemos, portanto, nós somos os seus patrões. Assim, falando de uma forma muito simples, não é? Mas entre lá no WhatsApp, eu mandei para os irmãos o abaixo-assinado eletrônico. Vá lá e assine, meus irmãos. Para os irmãos terem terem uma ideia, somente no dia de ontem já havia mais de 1.000 assinaturas. Então, no primeiro dia que foi colocado no ar. Então, faça a sua parte como cristão. Está na hora de nós nos manifestarmos, de nós declararmos aos nossos políticos a nossa insatisfação com a situação que nós estamos vivendo hoje. O Covid-19 é um momento que nós estamos encontrando para demonstrar solidariedade e não política. Tá, irmão? Por favor, assine o abaixo-assinado que está disponibilizado no WhatsApp, tá bom? Até domingo, se Deus quiser. Domingo pela manhã nós teremos o nosso seminarista André celebrando o culto da ressurreição, nos dando a honra da sua palavra, e à noite nós iremos celebrar a ceia com os irmãos, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até domingo que vem, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.